É preciso as pessoas entenderem o seguinte: nada contra jogar por uma bola, jogar fechado. O Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo. Contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que são têm emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou nem cruzou, e depois o Plata também frente a frente acabou parando no goleiro adversário, mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira. Sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência. Você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as partidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, gol do Dilek, ainda no primeiro tempo, ele travou o atacante do Chelsea quando fatalmente ele marcaria o gol, ficaria cara a cara com o Rossi. Acho que jogou muito bem o Wesley, fora o lance do erro, que ele foi muito infeliz, mas ele reagiu, continuou bem na partida, né? Gostei muito do Plata, embora tenha desperdiçado uma chance frente a frente com o goleiro, poderia ter finalizado melhor, mas ok, participou muito bem dos jogos, participou de gol, mas o cara do jogo é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu do banco e vira o jogo. Sai o Arrascaeta, entra o Bruno Henrique e ele participa com um gol e uma assistência. Um jogador que tem uma estrela absurda, né? Rei dos clássicos, jogo grande é com ele e é com ele mesmo. O cara entra lá e a coisa muda. Impressionante como ele consegue nessas partidas ter grande participação. Nós vimos no começo do ano com o Botafogo, primeiro grande duelo do ano, Supercopa, ele sendo decisivo e agora, depois vinha na fase ruim, né? Mas nessa hora ele realmente cresce, ele aparece e ele vira o jogo. Ele faz um gol e dá um passe para o outro. Eu acho que o Bruno Henrique foi um personagem gigante nesse jogo, numa vitória muito, muito marcante do Flamengo. Repito, especialmente por jogar como Flamengo. Isso quem não é Flamengo talvez não entenda. Quem é rubro-negro está entendendo muito bem o que eu estou falando. O torcedor do Flamengo gosta disso aí. O time propositivo. Ele pode até compreender circunstâncias que obriguem você a jogar de outra forma. Digamos, se o Flamengo cruzar amanhã com o Bayern de Munique da vida, talvez não consiga se impor como se impôs diante do Chelsea. É possível. Contra um PSG num dia inspirado? Também. Mas o time vai tentar. O time não vai se fechar, não vai ficar ali entrincheirado. É disso que o torcedor não gosta. Pode até ser atacado, pode ser dominado, acontece. Mas tem que tentar jogar futebol e tentar atacar o adversário. O Flamengo fez isso hoje praticamente todo o jogo. Uma vitória muito importante pela maneira como se comportou e deixando uma imagem muito positiva, acho, para toda a imprensa internacional e todos aqueles que acompanham o futebol, não só pela vitória, não só pelo adversário, mas pela maneira como jogou. Esse é um ponto-chave para mim. A forma como jogou. A forma como o Flamengo jogou. O único senão é o velho problema. As finalizações. Às vezes em pequena quantidade. Primeiro tempo, em 4 minutos, 2 arremates. Ao final do primeiro tempo, só 5. Ou seja, em 41, só mais 3 arremates. Para aquele volume de jogo de 63% de posse de bola, o time tinha que ter finalizado mais. E no segundo tempo, nós tivemos ali a chance do Gerson, que nós vimos ali perder o gol, porque não chutou nem finalizou e tal. Mas depois o time, com a entrada do Bruno Henrique, mudou o seu comportamento e acabou sendo muito feliz nessa virada. O Felipe Luiz foi muito feliz nas suas substituições. Uma vitória
muito marcante. O torcedor do Flamengo fez bonito aqui hoje, mais de 54 mil pessoas, massacrante, a maioria rubro-negra. O Chelsea com muitas torcedoras aqui, que são pessoas que moram nos Estados Unidos, que gostam da Premier League, simpatizam com o clube, mas não tinha uma torcida de verdade do Chelsea, e a do Flamengo apoiou muito, cantou muito e participou decisivamente dessa vitória, que deixa o torcedor muito orgulhoso. E você falou uma coisa certa. Agora, vencendo terça-feira em Orlando o Los Angeles FC, o Flamengo será o primeiro. E aí ele fatalmente tendo escapado do Bayern, que presume se vai ser o primeiro, e o Benfica fez 6-0 no Auckland. Ou seja, a diferença de gols das prováveis, que a gente imagina, vitórias do Bayern, caso ele vença todas, e goleada em cima do time neozelandês, para decidir quem será o segundo do grupo. Né? Isso, se não acontecer, é uma surpresa aí, e o Bayern acabar não vencendo os jogos, o que todo mundo imagina, especialmente pela maneira como triturou o time da Nova Zelândia, que hoje custou tomar o primeiro gol do Benfica, né? Foi no finalzinho do primeiro tempo e de pênalti. Depois abriu a porteira. Vários adjetivos aqui para definir a vitória de hoje. Foi magistral, épica, apoteótica, sensacional, espetacular. Mas eu vou ter meu dia de pilhado e usar a expressão que está usando o torcedor do Flamengo. Uma vitória foda do Flamengo hoje. Explico por quê, pilhado. Eu diria que foi a maior vitória do Flamengo desde a final da Libertadores em 2019, quando derrotou de virada o River Plate na final da competição sul-americana. Alguém vai dizer, você está doido, você está maluco, porque lá foi a final da Libertadores e hoje era apenas um jogo de chave para definir classificação para a próxima fase. Tomara, e se Deus quiser, o Flamengo vai passar nesse primeiro Super Mundial. Pilhado. Eu digo que foi a maior vitória do Flamengo desde 2019 sobre o River Plate, por conta de tudo que se imaginava, que se esperava, a diferença colossal. Eu mesmo disse que a diferença era do tamanho da distância do Oceano Atlântico entre Europa e América do Sul e vice-versa. Mas o Flamengo hoje jogou com a digital, com a cara, com a verve, com o DNA do Clube de Regatas do Flamengo. E aí, meu caro pilhado, a gente pode elogiar um monte desses jogadores, vários jogadores, até mesmo aquele que errou e quase colocou tudo a perder num jogo que o Flamengo não foi só melhor, não. Ele foi muito, mas muito melhor do que o Chelsea. Mas hoje eu delego boa parte desse sucesso ao técnico Felipe Luiz. O Flamengo saiu do vestiário para o primeiro tempo já vitorioso. Por que foi uma escalação vitoriosa? Porque ele entendeu, e eu cobrava no jogo de estreia, que com o Pedro, o Flamengo teria dificuldade de fazer marcação alta, de marcar pressão, de tirar o espaço do sistema defensivo do Chelsea na saída de bola. O Plata foi um dos melhores, se não o melhor em campo com a camisa do Flamengo, embora o eleito tenha sido o Bruno Henrique. Então, o Flamengo já na escalação acertou, tanto com o Plata lá na frente, quanto com o Wesley, que é um jogador de velocidade, que é um jogador de corredor, que é um jogador de aproximação, é um jogador de facão e de boas investidas pelo lado direito. Outra virtude do técnico Felipe Luiz na escalação de hoje, manteve o Ayrton Lucas, que foi outro desafogo pela lateral esquerda, pela ala esquerda. Você já citou, você já mencionou a importância moral, tática, estratégica que tem o Jorginho na cabeça de área. O Gerson é o Gerson. Infelizmente, como você bem disse, acho que essa dupla não vai durar muito tempo, mas o Flamengo, pilhado, entendeu a competição, entendeu como tinha que jogar. E foi bom para o Flamengo ver o Fluminense quase vencer o Dortmund. Foi bom para o Flamengo ver na véspera o Botafogo vencendo o PSG. Porque, primeiro, passou a acreditar ainda mais que poderia vencer um gigante europeu. Enxergou como se deve jogar nesse tipo de competição com esse tipo de adversário. Mordendo, pressionando com vitalidade, com intensidade, sem dar espaço ao adversário. Tanto que, quando foi fazer a sua primeira substituição, o iluminado Felipe Luiz tirou aquele que normalmente é o craque, é o diferencial do time, mas tem problemas físicos. Hoje, o Arrascaeta não estava no ritmo, não estava na toada, não estava na batida que o jogo merecia e precisava para que o Flamengo vencesse por 3-1. Olha, pilhado, fica essa dica aqui, fica esse recado, hein? Foi pouco para o Chelsea perder de 3-1 hoje. Pouco, poderia ter sido muito mais. E como é bom, como é gostoso ver, assistir os anti-Flamengo cabisbaixos,
com a voz embargada, olhos quase marejados, olhando para a ponta da chinela, tentando buscar explicações. Por que o poderoso Chelsea tomou essa sova do Flamengo? E fica mais uma dica para o Chelsea, hein? Só o Estevão não vai ser suficiente, não. Precisa de muito mais se quiser ser grande no velho continente, pilhado.